Reverendo diácono, amado povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria pedir ajuda ao Ministério de Música, se for possível, para a gente cantar novamente o refrão do Salmo. Pode ser? E gostaria que a comunidade acompanhasse e cantasse junto, tá bom? Vamos lá? Feliz quem a Deus se confia. Quero que você faça desse refrão a tua oração. Quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. Isso foi só um ensaio, vamos para valer agora. Vamos lá? Feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. É feliz. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. Muito bem, queridos irmãos, neste sexto domingo do tempo comum, o texto evangélico que acabamos de ouvir, ele traz para a nossa reflexão o conhecido Sermão da Montanha, né, que é um novo programa de vida, né, apresentado pelo próprio Cristo aos seus discípulos, né, para se livrar dos falsos valores do mundo, abrir-se, né, aos verdadeiros bens presentes e futuros e encontrar o verdadeiro sentido da felicidade. As bem-aventuranças, queridos, eles iluminam as ações e também as atitudes, né, que concretizam a vida cristã, né, e exprimem justamente o que significa, de fato, ser discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira leitura, nós ouvíamos, né, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Né? O refrão do Salmo repetíamos, feliz, né, é feliz quem a Deus se confia. Né? É feliz quem a Deus se confia. Lamentavelmente, queridos, constatamos que existem muitos que procuram a felicidade nas riquezas materiais, no sucesso, numa carreira profissional, né? Ou até mesmo no prazer. Não vou dizer que isso não nos traga felicidade ou bem-estar, não é verdade? É evidente que sim, pode acontecer, né? Mas a gente está falando de uma felicidade plena, verdadeira, e que não encontramos, né, nessas realidades terrenas, né? Mas vale lembrar que, né, esta é a lógica do mundo, né? Ou seja, de satisfazer-se, de alcançar a felicidade nas coisas passageiras. Essa é a lógica do mundo, né? Porém, o Evangelho nos diz que por esse caminho nós não podemos alcançar a verdadeira felicidade, né? E nós vamos entender o porquê. Cristo, queridos, ele propõe uma nova hierarquia, né, de valores, vejam, onde os pobres são ricos e os que choram são consolados, né? E os que choram são consolados. Bem-aventurados, ou seja, felizes os pobres, né, os esquecidos, os perseguidos, diz-nos Jesus no Evangelho. É difícil entender essa linguagem, mas é exatamente isso que o Cristo quer dizer. E depois ele acrescenta, não aqui no Evangelho de Lucas, mas no São Mateus, no Evangelho que nós ouvimos
na solenidade de Todos os Santos, ele diz que bem-aventurados ou felizes são os promotores da paz, bem-aventurados puros de coração, os famintos e sedentos de justiça, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados, felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, não é? Alcançarão misericórdia. Todos estes, queridos, todos estes, aqueles que têm como plano de vida, não é, concreto as bem-aventuranças, todos estes verão a Deus, que é origem e termo de toda felicidade, não é? Origem e termo de toda felicidade. E por que todos esses são felizes já nesta terra? Porque possuem as características que são fundamentais, primordiais, né, para possuir o reino de Deus, né? Na vivência, na prática da misericórdia, buscando ter um coração puro, vivendo a pobreza de espírito, desapego das coisas do mundo. Então, aqui e agora, ainda que não plenamente, aqueles que de fato assumem como estilo de vida a prática das bem-aventuranças, desse programa de vida apresentado por Jesus, já podem experimentar aqui e agora um pouquinho, né? Um pouquinho, uma pequena parcela do que experimentarão na eternidade, numa felicidade que preenche, que transborda o coração do homem. Queridos, e todas as 4 bem-aventuranças apresentadas por São Lucas no Evangelho de hoje, elas se resumem na primeira, que eleva os pobres. Jesus sabe muito bem que os que têm fome, os que choram, os que sofrem perseguição, conhecem a fragilidade da vida, eles confiam mais em Deus do que em si próprios, não é? E sentem justamente essa necessidade de serem libertados do pecado, da morte, e estão dispostos, né, a colaborar, né, com a graça, buscando ajuda, né, buscando a salvação, buscando a santificação, né? E todos estes, e aqui a gente fala daqueles que têm como projeto de vida, estilo de vida, o cumprimento e a prática das bem-aventuranças, ok? Todos estes, eles entendem perfeitamente que a verdadeira riqueza, né, ela não consiste nos bens, nos prazeres, nos tesouros desta terra, né, deste mundo, mas na graça de Deus, nas virtudes, né, nos merecimentos e na amizade, na intimidade com o Senhor, né? Os pobres de espírito sabem, né, o que de fato interessa, o que de fato é relevante, né, e buscam, né, com ardor no coração, né, cumprir, né, a vontade de Deus, né, buscando experimentar essa felicidade plena. E aí, queridos, a pobreza, né, que fala Jesus no Evangelho de hoje é justamente a opção pelo reino de Deus, né? É aqueles que abrem mão de tudo para buscar esse tesouro precioso, né? Buscar esse tesouro precioso que é o reino de Deus, né? E a decisão de deixar tudo, né, para seguir os passos de Jesus com um coração livre, coração desapegado, né, um coração disponível, né? É justamente sobre esses pobres que Jesus fala no Evangelho de hoje, aqueles que se deixam renovar constantemente pela graça do Espírito, né, pela presença do Senhor, né? E aí, queridos, a gente precisa entender muito bem. Às vezes a gente leu uma passagem do Evangelho e aí, Jesus está falando de pobres, sim, daqueles que nada possuem também, claro, sem sombra de dúvidas, mas a gente não pode endeusar, não é? Simplesmente endeusar o pobre e condenar o rico e não entender o que de fato Cristo quer transmitir, né, com essa mensagem, não é? A gente está falando daqueles pobres que entendem que a sua maior riqueza é o Cristo, não é? E existem muitos pobres, por exemplo, que são extremamente apegados a pouco que possuem, um poço de autossuficiência, não é? De ignorância, de prepotência, de arrogância, de pecado, não é? Então, ser pobre material, né, de não possuir bens materiais, isso não significa que você está com o reino dos céus, o céu garantido, não é verdade?
É preciso que exista esse desapego. Eu posso não possuir tudo o que gostaria, né? Eu não ter aquela casa que gostaria, aquele carro, mas eu entendo que eu possuo uma riqueza muito maior, um tesouro muito maior do que tudo isso, Jesus. E se eu entendo isso, eu estou no caminho certo, né? Estou no caminho certo. É o desapego, né? É esse entendimento de que nada deste mundo me preenche, nada me traz mais felicidade do que esse encontro, essa entrega com Jesus, não é? Queridos, é justamente o mal de todos os tempos, não é? É o de almejar uma fortuna, né? Por um interesse pessoal e não para servir, não para servir o Senhor. Existem muitas pessoas preocupadas com isso e só querem ter, não é? E esquecem daquilo que devem, né, se preocupar e dedicar tempo, né? E não procuram progredir nas virtudes, não procuram abrir o coração para que a graça de Deus, né, seja infundida, transforme, não procuram se arrepender dos seus pecados, continuam imersos na realidade do pecado, né, daquilo que é totalmente contrário à vontade do Senhor. E a gente precisa estar muito atento a isso, né? A gente precisa estar muito atento, até porque, como eu falava, né, a gente está no mesmo caminho, no mesmo barco, ricos e pobres, não é verdade? Agora, o que a gente está fazendo com a nossa vida, com a nossa intimidade com Deus, aí é que está a grande questão. Existem muitos ricos, por exemplo, que são pessoas extremamente generosas, e nós temos na história da igreja muitos santos que foram pessoas muito ricas, né, e que foram santificadas por exercitarem a virtude da caridade. Eram pessoas disponíveis, que colocavam a serviço dos irmãos aquilo que possuíam, com muita generosidade de coração, né? Com muita generosidade de coração. Então, quando Jesus fala, ai de vós ricos, não é que ele esteja amaldiçoando os ricos, no sentido de que todos aqueles que possuem bens neste mundo estão condenados, só por possuírem dinheiro, não é? Enfim, bens. Não é isso. São aqueles também, né? Também aqueles que são muito ricos e só querem enriquecer ainda mais, né? E oprimem os pobres e, enfim, né? Querem subir na vida às custas dos outros, né? Enfim, existem de fato, né, muitos desses casos, mas também, né, aqueles ricos que se apropriam, que se agarram, que se escravizam na vontade própria, no egoísmo, não é? É disso também que Jesus está falando, esse apego excessivo, não é? À vontade, ao vício, ao pecado, né? Tudo aquilo que contraria a vontade do Senhor, não é? Você ter um bem material, você ser rico, isso não tem problema nenhum, não é? Isso não é o problema é como você administra aquilo que você possui. E se eu sou rico e entendo que a minha maior riqueza é Cristo Jesus, então eu estou no caminho certo, não estou no caminho errado. É verdade? Se eu sou rico e procuro exercitar a caridade, a bondade para com o próximo, qual o problema de possuir, né, aquilo que me faz bem? Entendem, queridos? Então a gente precisa estar muito atento a isso, até para não sermos sentenciadores ou julgarmos os nossos irmãos simplesmente por aquilo que eles possuem, né? E sobre esse prisma, queridos, não vem o caso, não é, de ser rico ou pobre, até porque o primeiro desprezará o segundo e este invejará o outro. Então, ambos, ricos e pobres, eles incorrerão na sentença que nós ouvimos no versículo 24, mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação, né? Ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Queridos, entendamos, a verdadeira riqueza que torna os pobres felizes é o reino de Deus, e somente, né, fazendo essa experiência, nós encontramos de fato, né, a nossa felicidade, né? Por outro lado, aqueles que se entregam e que vivem e que experimentam os prazeres da vida, do mundo, e se contentam com isso, né? E se contentam com isso, com essa felicidade, esse prazer efêmero e passageiro, eles justamente encontram essa alegria na transgressão da vontade do Senhor, da lei de Deus, né? Que nos apresenta totalmente o contrário. E aí Jesus adverte todos estes, né?
Eles advertem todos estes no versículo 26 do Evangelho. Ai de vós, não é? Ai de vós quando... ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Não é? Ou seja, é justamente uma experiência, né, de afastamento, né, de condenação. Mas porque Cristo, o Senhor, condena? Não. Porque muitos fazem essa opção. Existe um caminho. Cristo aponta, nos dá um programa de vida, mas poucos escolhem, não é verdade? Porque não querem. E afinal é exigente e requer entrega, requer renúncia. E nem todo mundo está preparado, né, ou busca preparar-se bem para viver esse estilo de vida, essa realidade, né? E aí a gente vê, né, que aqueles que não se abrem a esse projeto de vida, de salvação, vivem presos no egoísmo, né? E aí Jesus considera a vida desses que são presos no egoísmo uma vida falida, né? Uma vida falida. Por quê? Porque falta o essencial, aquilo que é de fato importante, né? Aquilo que de fato é importante. Por fim, queridos, as bem-aventuranças, diz-nos o Catecismo da Igreja, elas colocam-nos diante de escolhas muito decisivas e convidam-nos também a purificar o nosso coração, não é? Purificar o nosso coração dos enganos que o mundo muitas vezes nos apresenta, das facilidades, né? Daquilo que é nocivo, daquilo que é prejudicial, daquilo que é obstáculo para o nosso crescimento espiritual, para a nossa santificação. E nos orienta a procurarmos, né, o amor de Deus, né, em primeiro lugar. Buscarmos o amor de Deus em primeiro lugar. Não é? E ensina-nos também que a verdadeira felicidade, como eu dizia anteriormente, não estão nas coisas passageiras deste mundo, né? No bem-estar, na glória humana, no poder, na realização de um sonho, não está, de jeito nenhum, né? Por mais útil que seja, por mais importante que seja para nós, por mais prazeroso que seja, né? Mas apenas o Senhor, apenas Deus, que é fonte e bem, né? É fonte de todo bem, de todo amor, preencherá, né, completamente o nosso coração. E a gente precisa entender isso, queridos. Precisamos entender isso de uma vez por todas. Caso contrário, a gente vai continuar nesse círculo vicioso e não vamos ter a oportunidade de gozar aqui na terra, né, as primícias daquilo que nós experimentaremos na eternidade, nos céus. Então, estejamos atentos, examinemos a nossa consciência, nos questionemos, quais têm sido os meus apegos? Será que eu tenho procurado viver uma pobreza evangélica, não é? Renunciando àquilo que não é importante, não contribui, não colabora com a minha santificação, com a minha salvação? Será que eu tenho, de fato, né, administrado com sabedoria, com discernimento os bens que possuo? Tenho sido caridoso, tenho sido fiel a Deus, né? Tenho procurado me satisfazer no cumprimento da vontade do Senhor? Ou eu ainda estou como que agarrado, preso, acorrentado, né, a este mundo tão perdido e tão distante do Senhor? Nos questionemos e procuremos priorizar aquilo que é essencial, é Jesus. Nele sim, nós encontramos a nossa verdadeira felicidade, né? Fora dele é só ilusão. Fora de Deus, do Cristo, é só ilusão. Não adianta, né? É ilusão. E aí? Nós temos uma escolha a fazer. É verdade? Temos dois caminhos. E Jesus, ele não vai nos obrigar. Ele nos deu o livre-arbítrio para a gente escolher. Então, escolha segui-lo, tá bom? É um caminho difícil, árduo, exigente, não é? É difícil, mas é justamente nesse caminho de dificuldade, né, de provações, que a gente vai purificando o coração, se libertando do pecado, a gente vai amadurecendo espiritualmente, a gente vai entendendo de fato que vale a pena carregar a cruz ao lado do Cristo para chegarmos no céu. Que Deus nos dê coragem, queridos, nos fortaleça, nos dê ânimo e que nos ajude a compreender de uma vez por todas que o que importa é fazer a sua vontade. Em nome do Pai,
e do Filho, e do Espírito Santo.